Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Hoje, dia 8 de janeiro de 2026. Para você que está nesse canal a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui nós não pregamos sobre religião, mas nós pregamos sobre a palavra de Deus. Porque, irmãos, é a palavra de Deus que liberta, que cura, que restaura. E principalmente, irmãos, a palavra de Deus é ela que salva. Então, irmãos, seja qual for a sua religião, você é muito bem-vindo aqui, porque que nós pregamos sobre o Evangelho, a palavra do Senhor, que é pura e genuína. E falando, irmãos, na palavra de Deus, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor ele colocou no meu coração. Irmãos, as pessoas, elas têm muitas dúvidas em saber qual é a vontade de Deus para a vida delas. Irmãos, eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas têm esse questionamento, muitas pessoas querem saber qual é a vontade de Deus para a vida dela. E talvez, irmãos, você que está me ouvindo, você seja essa pessoa. Talvez você é cristão, você está andando nos caminhos de Deus, já tem um tempo, mas você não sabe qual o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, porque Deus ele tem um propósito para todos nós. Até mesmo, irmãos, as pessoas que não são cristãs, Deus tem um propósito para a vida delas também. Mas, irmãos, quem vai decidir seguir o propósito de Deus somos nós. Mas uma coisa, irmãos, é fato, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Deus ele tem um propósito para mim, para você, para todas as pessoas deste mundo. Mas talvez você é cristão e você ainda não sabe qual o propósito de Deus para a sua vida. E eu quero, irmãos, nesta manhã, falar com vocês uma das maneiras que Deus ele usa para poder revelar a vontade dele para a nossa vida. E uma dessas maneiras, irmãos, é uma das maneiras, porque existem várias formas de Deus revelar a vontade dele para a nossa vida. Talvez Deus ele possa usar um profeta, talvez Deus, irmãos, ele possa te mostrar dentro da Bíblia, da própria palavra, qual é o seu chamado, qual o seu propósito de vida. Mas, irmãos, tem uma maneira também que Deus ele usa e que às vezes é muito comum, mas nós não percebemos, que é o quê? Deus nos coloca em nós a vontade de fazer algo. Irmãos, eu lembro que quando eu me reconciliei com Deus, porque eu era cristão, mas eu acabei me afastando e depois eu voltei. E, irmãos, depois que eu reconciliei com Deus, eu lembro que Deus usou alguns profetas para falar comigo, algumas pessoas para falar, para entregar uma mensagem dele para a minha vida. Ele usou essas pessoas, irmãos, para falar que eu iria ser um pregador. Deus, irmãos, ele usou algumas pessoas para falar comigo que eu iria ser um pregador do evangelho. Eu lembro, irmãos, que no começo, quando Deus usou a primeira pessoa para falar comigo, porque ele não usou, irmãos, somente uma pessoa, ele usou várias pessoas para falar comigo, pessoas diferentes, pessoas que nem me conhecia. E eu lembro, irmãos, que quando Deus ele usou a primeira pessoa para falar comigo, eu lembro, irmãos, que eu fiquei pensando, será que isso é verdade? Porque, irmãos, eu não tinha vontade nenhuma de pregar, eu não tinha vontade, eu não tinha um desejo de ministrar a palavra de Deus. E além disso, irmãos, eu era uma pessoa que não sabia falar muito bem. Eu não era uma pessoa que tinha uma dicção muito boa, eu não sabia falar direito. E até hoje, irmãos, Deus ele ainda está me evoluindo. Deus ele me evoluiu bastante, claro, mas eu ainda estou, irmãos, nesse processo. E eu lembro, irmãos, que Deus ele usou várias pessoas para falar comigo. Mas eu fiquei pensando como é que Deus ele vai fazer isso. Irmãos, no decorrer do tempo, no decorrer dos meses, eu vi que aquela vontade de querer ser um pregador, ela foi surgindo, ela foi crescendo, porque, como eu falei com vocês, eu não tinha essa vontade. Mas conforme, irmãos, o tempo ele ia passando, aquela vontade, irmãos, de querer pregar a palavra de Deus, ela foi nascendo e crescendo dentro do meu coração. Foi surgindo, irmãos, uma vontade de querer ministrar a palavra de Deus, de querer pregar.
E Deus, irmãos, ele foi colocando essa vontade no meu coração. E é essa, irmãos, uma das maneiras que Deus, ele revela a sua vontade para nós. É colocando o desejo dentro do nosso coração. Eu quero ler, irmãos, com vocês uma passagem que vai exemplificar muito bem isso que eu estou falando. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só, irmãos, essa passagem que nós lemos, ela exemplifica aquilo que eu estou falando com vocês. Irmãos, Deus, ele coloca no nosso coração vontades de fazer coisas que a gente não tinha interesse. Irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com você. Você, quando começou a sua caminhada com Deus, você entregou sua vida para Jesus, você começou a viver em santidade, você começou a caminhar nos caminhos de Deus, foi surgindo, irmãos, uma vontade no seu coração de querer fazer algo que antes você não tinha. Antes de você se converter, você não tinha uma vontade de fazer algo. Aí, depois que você se converteu, parece que surgiu em você uma vontade de querer pregar, ou uma vontade de querer louvar na sua igreja, ou uma vontade de querer ser um missionário, de viajar para cidades, para estados, até mesmo para países diferentes para poder pregar o evangelho, porque é isso, irmãos, que o missionário ele faz. O missionário, ele sai da sua terra e vai para outras terras, vai para outras nações, para as outras nações, para poder pregar o evangelho. E talvez, irmãos, quando você entregou sua vida para Jesus, foi surgindo essa vontade no seu coração. Essa vontade de fazer a obra, essa vontade de querer servir na igreja, ou até mesmo, irmãos, uma vontade de abrir um próprio negócio. Porque, irmãos, nem todas as pessoas Deus chama para servir na igreja. Nem todas as pessoas, irmãos, têm um chamado de ser um missionário, de ser um pregador, de ser um pastor, de ser um diácono. Mas, irmãos, às vezes Deus, ele quer que você faça coisas que não está relacionada à igreja. O propósito que Deus tem na sua vida, às vezes é um propósito que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com o ministério. Às vezes Deus, ele te chamou para você ser um empresário. Às vezes Deus, ele te chamou para você criar um negócio próprio. Às vezes Deus, ele te chamou para ser um médico, um doutor, um advogado, um engenheiro. O que foi, irmãos, que Deus, ele colocou no seu coração? Depois que você se converteu, depois que você entregou sua vida para Jesus, qual foi a vontade que surgiu no seu coração? Eu dei o exemplo aqui para vocês do meu ministério de pregador. Eu não tinha esse desejo, mas Deus, ele colocou esse desejo em mim. E o que Deus, irmãos, ele tem colocado no seu coração? Qual o desejo que Deus, ele tem colocado no seu coração para você fazer? Às vezes, irmãos, esse desejo que está no seu coração de fazer algo, talvez pode ser Deus. Talvez pode ser Deus que colocou esse desejo no seu coração. É lógico, irmãos, que nós temos que ter discernimento, porque nem todo desejo que surge dentro do nosso coração vem de Deus. É importante, irmãos, nós orarmos, nós consultarmos a Deus, perguntar a Ele se o desejo que nós temos no nosso coração vem dEle ou se é um sentimento nosso. Porque, irmãos, nós temos desejos próprios também, não é verdade? Eu tenho meus sonhos pessoais, eu acredito que você também tenha sonhos pessoais que você quer realizar, que você quer concretizar. E Deus, irmãos, ele também pode concretizar esse sonho seu. Mas talvez Deus, irmãos, ele tenha colocado algo específico no seu coração e essa vontade, ela surgiu do nada. Essa vontade de fazer algo que você não queria fazer, que você não tinha o menor desejo de fazer, mas veio surgindo essa vontade no seu coração. Irmãos, talvez essa vontade pode ser a vontade de Deus. Porque foi como nós lemos. Deus efetua em nós tanto o querer, tanto o realizar. Ou seja, é Deus que coloca no nosso coração o querer de fazer algo, e é Ele mesmo, irmãos, que vai nos ajudar a realizar aquilo que Ele colocou no nosso coração. Então, irmãos, se Deus, Ele colocou algo no seu coração, você pode ter certeza que é a vontade de Deus que você faça isso. E pode ter certeza, irmãos, que vai dar certo.
Porque o próprio Deus que colocou em nós tanto querer, é o próprio Deus, irmãos, que vai realizar esse querer nosso, essa vontade nossa, que Ele mesmo colocou no nosso coração. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero orar por você nessa manhã. Nós vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus ele venha nos dar clareza, entendimento, sabedoria do que nós precisamos fazer, do que Ele quer que nós façamos. Talvez, irmãos, você que ouviu essa mensagem, você já até saiba. Depois dessa mensagem, você talvez já até descobriu o que Deus ele quer que você faça. E como eu disse, irmãos, não é necessariamente servir na igreja, porque, irmãos, Deus ele não vai chamar todas as pessoas para servir na igreja. Não é todo mundo que vai servir na igreja, não é todo mundo que vai ser um pastor, um missionário, um pregador. Mas talvez, irmãos, como eu disse, pode ser abrir o seu próprio negócio, pode ser viajar, pode ser, irmãos, até mesmo constituir uma família. Irmãos, Deus tem planos, Deus ele é diversificado. Deus, irmãos, ele tem planos diferentes para cada pessoa. E qual é o plano que Deus, qual o desejo que Deus ele tem colocado no seu coração? Se você não descobriu, nós vamos orar aqui neste momento para que Deus ele venha se revelar a você e para que você venha entender qual é o chamado de Deus, qual é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Ore comigo nesse momento. Ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa mensagem. E Deus, eu oro pela vida deste irmão, ó Pai, que ainda não conhece, ainda não sabe qual o desejo que o Senhor tem para ele. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha revelar a ele a tua vontade. Talvez, ó Pai, o Senhor já até revelou, mas esse irmão ainda, Deus, não conseguiu entender. Mas, ó Deus, eu acredito que através dessa mensagem o Senhor trouxe clareza, o Senhor trouxe entendimento a muitas pessoas aqui nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor venha revelar a esse irmão, Deus, a tua vontade, o teu querer. Deus, esse irmão que quer saber a vontade do Senhor para a vida dele. Esse irmão, Deus, que quer saber o plano do Senhor. Esse irmão, Deus, que está talvez até mesmo perdida, sem saber o que fazer. Deus, eu te peço que o Senhor venha dar clareza a este ouvinte, para que ele venha entender qual é o chamado dele, para que ele venha entender qual é o propósito do Senhor para a vida dele. Porque, ó Deus, na tua palavra está escrito que o Senhor efetua em nós tanto querer, tanto realizar. Deus, qual é a vontade do Senhor para este ouvinte? Qual a vontade do Senhor para essa irmã, para esse irmão? Revela a ele, ó Deus. Talvez, ó Pai, o Senhor já até revelou, mas faltou discernimento, ó Deus, para este ouvinte entender o que ele precisa fazer. Mas, ó Deus, dê discernimento, dê sabedoria, dê conhecimento. Ajude, ó Deus, ele a entender o que o Senhor quer para a vida dele. Nos ajude, ó Deus, a entender o querer que o Senhor colocou em nosso coração. Deus, dê clareza, dê sabedoria, dê entendimento a este ouvinte. Que o Senhor, ó Deus, venha efetuar em nós tanto o querer como o realizar. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo, ó Deus, na vitória. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.